né? Então, por isso a importância de um profissional para poder mensurar qual é o capital ideal. Quando eu sento na frente de um empresário, eu pergunto, você tem algum medo, alguma preocupação? Cara, de amanhã ou depois o meu patrimônio está bloqueado, né? E o seguro, ele também resolve situações como essa. Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar o 18º episódio do podcast do Seguro. Meu nome é Ricardo Teixeira, novamente estou aqui com a minha linda esposa, Bianca Condic. Tudo bem, minha vida? Tudo ótimo. Sempre linda, maravilhosa. Perfeito. Incrível. Estamos aqui hoje para falar de um tema que eu sou apaixonado e talvez eu fale dele até o último dia da minha vida. Vamos falar de seguro de vida. E para ajudar a gente hoje com esse tema, eu trago aqui hoje uma convidada pela segunda vez para falar sobre esse tema incrível, maravilhoso. Ela que tem 11 anos de mercado financeiro de seguro de vida, 2 anos atuou como consultora, foi campeã e depois disso ela vem formando e já formou milhares de consultores, inclusive campeões em mais de uma seguradora. Maravilhosa, minha sócia. Nos últimos 3 anos a gente vem aí tocando nosso escritório, a Gorilla Life, e hoje eu trouxe para vocês ela, a rainha da proteção, Daniela Mingatos. Obrigada, gente. Gostou da sua apresentação? Adorei. Maravilhosa? Você repete, só para eu não Difícil. esquecer. Melhor assistir de novo. Tudo bem? Adorei, muito bom, tudo ótimo. Você tá bem? Você? Tô ótima. Que bom. Vamos falar de seguro agora. De novo? Você tá pronta? A gente fala muito sobre 11 anos seguro. depois, continuar falando sobre seguro. Todos Eu tenho uma os dias, dúvida. Todos os dias. Você, depois de 11 anos, você acredita que o brasileiro tem jeito ou você é teimosa? Eu sou teimosa, Ok. mas o brasileiro tem jeito. Pessoas inteligentes têm jeito. Muito bem colocado. É isso. É real. Mas eu sou teimosa também. E ô Dani, eu, né, que tô de fora e tudo, a gente tem muito na cabeça a ideia do seguro de vida como morte, né? Então, eu tenho filhos pequenos, vou morrer e meus filhos vão ver do quê? Então, é isso que a pessoa tem formado na cabeça. Uhum. E eu fui vendo aqui, né, todos os episódios que a gente gravou, que não é bem assim, né? Não é só isso. Então, É muito mais do que isso, com certeza. Eu acho que esse é uma imagem muito antiga, né? O seguro de vida, por muitos e muitos anos, ele foi visto como um seguro de morte, né? E nos últimos anos, as seguradoras, cada vez mais chegam seguradoras aqui no Brasil e trazendo novidades, trazendo produtos que já são muito utilizados lá fora, coberturas, né? Então, hoje aqui no Brasil, nós temos um portfólio muito completo, né, de proteção, e o seguro de vida, o seguro de morte, hoje ele representa menos do que 35% dos sinistros pagos pelas seguradoras. Então, existem muitas coberturas que são pagas em vida, né, onde o próprio cliente, ele é o beneficiário daquela pólice. E aí vem várias vertentes, proteção de renda, e várias outras situações. Então, o seguro é muito mais do que um seguro de morte. Ainda que essa seja uma razão mais do que justa, né, e mais do que linda de se tomar a decisão de fazer um seguro de vida. Sim, eu vejo muito hoje uma pegada mais do seguro em vida, Uhum, né? Então as pessoas não conhecem ainda, né? E exato. quais são as coberturas hoje que a gente tem disponível no portfólio de seguradoras? São muitas, né? Então, quando nós pensamos em clientes potenciais, sempre me perguntam, poxa, mas qual que é o perfil do cliente potencial? Eu digo, qualquer pessoa que tenha renda, seja ela de quanto for. Né? Então, qualquer pessoa que hoje gere renda, qualquer pessoa que tenha um dependente financeiro, né, ou que esteja construindo um patrimônio, precisa de um seguro de vida. E aí é claro que a gente adapta a diferentes seguradoras, enfim, né, diferentes modelos de produtos. Mas quando a gente pensa num perfil ideal, nós sempre levamos em consideração a necessidade, né? Então, normalmente, de novo, quem tem dependentes financeiros, quem tem filhos, nós pensamos sempre no impacto, né? Então, qual seria a estrutura familiar que teria um impacto maior se o provedor viesse a faltar? Sim. É uma família que hoje, talvez um INSS pudesse manter aquele mesmo padrão de vida, ou uma família que hoje está adaptada a um padrão de vida de 15, 20, 30 mil reais? Certamente a segunda.
E o último, urgência. Né? Então, a gente sabe que existem modelos de contratação aqui no Brasil, como, por exemplo, profissionais liberais, autônomos, pequenos e médios empresários, empresários em geral, que, em tese, não tem uma estabilidade, não tem uma segurança nesse sentido. E existem os CLTs que têm a falsa sensação de segurança. Exato. Né? Mas que realmente é um perfil de cliente um pouco mais... talvez um pouco mais resistente à ideia de um seguro de vida. Falando de um profissional liberal, por exemplo, um médico, né? Hoje você tem ali, ele atua por horas, né? Sim. Num hospital, dando plantão, e a receita dele é oriunda das horas que ele atuou, dos dias que ele atuou. E se ele se machuca? O que acontece com esse cara? Essa é a pergunta. Então, eu sempre imagino o seguinte, a correlação que eu tento fazer ao longo da minha consultoria é o quanto a sua renda depende da sua atuação direta naquele negócio. O médico, 100%. A não ser que ele tenha uma outra renda, um consultório em que ele aluga e tem outros profissionais, mas o médico que atende em consultório, faz cirurgia, 100%. E o segundo é o quanto a sua atuação depende da sua saúde. No caso dele, 100%. 100%. Então, basicamente, aí 80% da carteira de vários consultores, 80% ou 90%, são formados por médicos que são profissionais que sabem que isso pode acontecer, né? Eles vivem todos os dias essas situações. Normalmente, não tem um planejamento financeiro, até porque trabalham muito, ganham muito dinheiro, não tem um planejamento financeiro tão ajustado. E aí eles precisam de um apoio profissional para poder alocar e para ter um capital segurado para protegê-los em situações como essa, porque senão você sai de 50 a 0. Mas como seria o tipo de proteção nesse caso? Além né, de morte, quais seria? Tem de invalidez, né? Como é que funciona? Exatamente. Pensando não só no médico, né, mas em qualquer profissional que dependa da sua atuação. Hoje existem coberturas em vida, como por exemplo, uma invalidez por doença, né, uma invalidez funcional, que nós chamamos, uma invalidez acidental, proveniente de um acidente, então, tanto parcial quanto total, né, existem ali situações em que ela é considerada uma invalidez total, o cliente recebe o capital total em vida, ou parcial, né, em algumas seguradoras esse capital, inclusive, ele é reintegrado, então, se o cliente utiliza aquela cobertura parcial, se ele tiver um segundo evento, o capital segurado foi reintegrado, e se baseado naquele original. Então, isso é interessante. Ah, entendi. Se eu tiver vários... Sou azarada, tive vários acidentes. Né? Exatamente. Então, você sempre retoma ali o capital original, e no caso de uma invalidez total, aí aquela cobertura se encerra. É um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, nós sabemos que existem situações em que essa doença grave... o cliente ele pode continuar trabalhando, atuando normalmente, ela não causa ali muitas limitações e nem afastamento por muito tempo, mas não tem jeito, né? Por algum tempo é necessário esse afastamento. E quando a gente pensa no diagnóstico de uma doença grave para um médico, é para que ele tenha tranquilidade de focar única e exclusivamente no seu tratamento e não se preocupe com a questão financeira. Né? Além de várias outras, afastamento, incapacidade temporária, afastamento temporário. Esse é o seguro de renda, né? Seguro de renda, exato. Que a galera não conhece, né? O nome técnico do produto é de área de incapacidade temporária. Exatamente. Como a SUSEP assim bem colocou, mas é um seguro de renda praticamente. Então, você não precisa ficar internado no hospital para receber sua remuneração. Você pode, por exemplo, ter uma lesão que impeça você de trabalhar por muito tempo, e se você não trabalha, você não tem entrada financeira. Essa entrada financeira te obriga, essa despesa, o padrão de vida te obriga a usar reservas, e as reservas um dia podem acabar. Exato. O seguro, ele entra na hora e mantém a sua renda, baseada no seu rendimento, no seu IR e tudo mais. E é um valor, se você pegar um profissional liberal, como a gente estava falando aqui agora, é um valor anualmente ridículo, comparado com o benefício que ele pode ter de pagamento. Então, quanto você pagaria para ter o seu salário por 6 meses se acontecesse alguma coisa com você? Exemplificando, então, eu sou médica, ou enfim,
Empresário. Eu tenho alguma, né? E por dia eu tiro R$ 2.000, né? Perfeito. Eu faço esse seguro, se eu tiver algum problema, alguma doença, que eu não consiga trabalhar por um mês, esse seguro vai pagar a minha diária de Exatamente. trabalho por um mês. Perfeitamente. É isso. Exatamente. Desde que esteja no escopo ali das Uhum. coberturas, você tem. Então, Exatamente. numa situação como essa, né, de uma coisa interessante que o Ricardo comentou é que não necessariamente o cliente ele precisa estar internado. Para internação, por exemplo, existem outras coberturas que é uma diária de internação. Então, caso você fique internado, você recebe um valor. Se for UTI, você recebe o dobro. E se tiver esse seguro, e ficar internado, você recebe as duas. A diária de internação e O esse afastamento. afastamento. Exatamente. Se você tiver as duas coberturas, elas Sim. se somam, né? Então, por isso a importância de um profissional para poder mensurar qual é o capital ideal. Porque por muitas vezes, de novo, né, o seguro ele não tem, as pessoas não enxergam como algo bom ou algo benéfico, porque talvez quando precisaram, receberam um valor absolutamente insuficiente ou não receberam, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, a figura de um consultor para mensurar as coberturas necessárias e o capital segurado necessário é primordial, né? Então, até sobre todo esse leque de produtos que a gente falou aqui, de coberturas, hoje existem muito mais coberturas em vida do que simplesmente o seguro de morte. Por isso que é tão importante você encontrar um bom consultor, né? Porque a gente acha que é, não sei, um catálogo que você vai lá e escolhe e pronto. Não, né? Exato. E é tão importante você ser super sincero com ele, né? Explicar exatamente o seu custo de vida, o seu estilo de vida, o que você pretende. Antecedentes familiares, né? A gente entender profundamente. Pra ele poder te passar o melhor pra você, né? Porque cada pessoa, eu acho que vai por um caminho, né? Exato. Não tem uma... Eu trabalhei 7 anos em banco como gerente de relacionamento. Eu vendia seguro, inclusive, né? Eu vendia ali seguro da MetLife, de outras empresas, do próprio Citibank. E ali a tomada de decisão da compra ou da venda ali era quanto você quer pagar? Quanto que você pode pagar? Então era um produto de prateleira. Eu posso pagar R$ 200. Tá bom, então você tem X mil reais de cobertura. Ok. Né? E eu ficava feliz, o cliente ficava triste e acabava ali. Então, o papel do consultor, e isso é uma questão que isso é muito bom. Eu vejo que muitas instituições financeiras, corretoras de investimento, grandes bancos perceberam a importância dessa área, né? A importância de um planejamento, de uma proteção financeira e vem se estruturando e vem estruturando ali times, equipes de consultores que atuam hoje como especialistas. E acho que isso vai ser muito importante para mudar um pouco esse conceito do seguro de vida aqui no Brasil. Eu pensei aqui numa analogia, é como se você fosse no mercado comprar, enfim, macarrão, e aí você fala, esse tá 10, esse tá 20, meu bolso, eu tenho 12, eu vou comprar o de 10. Você tá vendo o valor, e da outra forma você tá indo com um nutricionista que vai olhar os nutrientes, vai falar, olha, os de R$ 10 tem esses 3, esse aqui é mais saudável, então vamos comprar esse, que é melhor para você. Então, o barato às né? vezes sai caro. E quando a gente pensa num seguro de vida, que é uma promessa, né? Um pedaço de papel que promete a essa pessoa ou a essa família uma tranquilidade financeira num momento difícil. Então, na maioria das vezes, o barato sai caro e é por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado. E mesmo dentro de um mesmo valor, tem vários tipos, né? Você pode Sim. comprar um de R$ 300 ruim e um de R$ 300 bom, né? Exato, exatamente. Eu acho que a máxima para quem está pensando em contratar um seguro de vida, por exemplo, ou tem um seguro atual, é quem paga mal, quem paga errado, paga duas vezes. Então, você tem uma pólice agora de seguro de vida, chama um especialista, chama um consultor, tira suas dúvidas, entre em contato, entenda suas coberturas, manda pra gente. Não tem problema. Gratuitamente aqui, se você tiver uma boa pólice, você vai continuar com ela. Exato. É o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade hoje fazer isso, né? Exatamente. E voltando aqui para o tema coberturas de seguro, tem uma que não é pouco falada, mas ainda as pessoas não conhecem, que é um seguro de doenças graves. Um seguro que tem um capital ali reservado para você enfrentar um momento de muita dificuldade. Um seguro de doença grave é bom ter? É necessário, é fundamental ter. A maioria das seguradoras existe ali um limite que é na seguradora, não é no mercado, então o cliente ele pode contratar, por exemplo, 1 milhão em 2, 3, 4 seguradoras.
E ele é absolutamente necessário, independente do patrimônio da reserva que esse cliente tenha, porque tem até uma consultora, a Gabi, que vocês já viram aqui no Tô Seguro, e eu adoro uma frase que ela fala, porque quando a gente se depara com um cliente que tem investimentos ou tem patrimônio, ele fala, não, nesse cenário não tem problema nenhum, eu tenho 1 milhão guardado. E aí ela pergunta para ele, o que você acha melhor numa situação como essa? Usar o seu 1 milhão ou o meu 1 milhão? Que custa R$ 10 por dia. O que você acha mais inteligente? Então, de novo, o objetivo do seguro e nessa cobertura de diagnóstico de doenças graves é trazer uma liquidez imediata, e garantir que o cliente não dilapide o patrimônio que ele tem. Sim. Então, hoje nós temos muitos exemplos. Eu, pessoalmente, já paguei mais de, não tenho o número exato, mas mais de 10 sinistros de doenças graves e, curiosamente, muitos deles para pessoas com menos de 40 anos. Então... Essa semana pagou um. Exatamente. De R$317 mil. Exatamente. Um cliente mandou uma mensagem para a corretora falando muito obrigado por você ter insistido. Isso aqui vai fazer diferença na... Cara, eu fico arrepiado. Não, e ele falou, eu não queria, né? Eu Exato. tava meio assim, seguro de contratar, e ele foi internado, e aí ele recebeu, a princípio ele receberia só diária de internação hospitalar. Nisso, obviamente, gerou um afastamento, ele também tinha o de afastamento, incapacidade temporária, recebeu e foi diagnosticado com câncer. Então, ele recebeu 3 coberturas, né? Foram 317 mil. 317 mil. E assim, né, uma pessoa que, assim como a grande maioria das outras pessoas, não achava que iria acontecer com ele, cética com relação a esse tema, né, então é necessário. O doença grave, ele é assim, o consultor tá ali apresentando para o cliente, e o cliente ele fala assim, mas eu tenho um convênio, eu tenho um plano de saúde, eu posso fazer um tratamento, mesmo que num hospital inferior, mas eu posso ali fazer o tratamento, me internar. Tudo bem, amigo. Eu concordo com você. Isso ajuda muito. Ajuda pra caramba. Mas se você parar de trabalhar, o convênio não paga teu condomínio, não paga o colégio das crianças, não paga a alimentação, não paga a prestação do seu apartamento, e a o prestação do táxi seu para carro, você ir pro hospital. o táxi, os remédios. Exato. A sua renda vai ser 0. Você não está mais trabalhando. Então, o seguro de doença grave, ele talvez não resolva o futuro da sua família, aquela cobertura, mas ela vai dar dignidade para você enfrentar um momento mais difícil da sua vida, cara. É As pessoas se extremamente confundem necessário. muito, né? Um não anula o outro. O seguro saúde ainda é muito importante. Óbvio. Mas ele não vai pagar a sua vida, né? Ele não paga tudo o resto, todas as coisas que você gasta. Ele vai pagar o tratamento, né? E às vezes Não, e vamos suado pensar ainda. entre nós. Todos nós temos convênio. Sim. Certo? Quando se trata de um assunto sério, grave, você vai no médico do convênio ou você vai no médico particular? Perfeito. Particular. O convênio, ele cobre a internação, ele cobre exames, ele cobre o hospital, ele cobre algumas consultas, mas principalmente quando a gente fala de uma situação como essa, né, uma neoplasia maligna, um AVC, um infarto, enfim, uma insuficiência renal, você não quer ser atendido Você quer ouvir pelo o médico do especialista, convênio. né? E se você tiver dinheiro, você vai usar. Exato. Eu tive o caso do meu pai, né, que ele, enfim, meu pai teve muitas coisas, mas a última, ele teve um linfoma e ele ficou num baita hospital, no Oswaldo Cruz e tudo mais, mas o médico que o acompanhava e que fez a cirurgia era um médico particular. Ele ficou 2 meses internados e ia uma das médicas de manhã e ele à noite. Meu pai faleceu depois de 2 meses internado. E 2 semanas depois chegou a conta. Você paga a visita do médico. 150 mil reais só para ele passar. Né? Então você diz, poxa, graças a Deus nós tínhamos essa condição, mas quantas pessoas não têm? Exato. Né? Então, o start do pagamento do sinistro é o diagnóstico. Mas você pode utilizar aquele dinheiro, aquele valor para qualquer coisa. Para pagar o condomínio, a escola das crianças, para pagar um tratamento que pode talvez salvar a sua vida. Né? Ou para comprar um apartamento, se você não precisar de nada disso. E o que eu sempre falo no D0 ali, né, do treinamento dos nossos consultores. Legal, você descobriu o diagnóstico, mas você tem dinheiro. Só que aí o médico que você contratou, você está pagando ali no seu dinheiro, falou assim, fulano, tem um tratamento lá em Chicago
e custa R$ 1 milhão. A chance que você tem para viver é de 1%. Mas você tem uma chance. Custa 1 milhão. Você não vai pagar? Você não vai pegar seu dinheiro e vai lá fazer o tratamento? Cara, você tem 1% de chance de ver teus filhos crescerem, de você continuar a tua vida. Você vai pagar, cara. Você vai. E às vezes você demorou 20 anos para acumular aquele patrimônio. Ou às vezes não acumulou. Ou não acumulou. Então o dinheiro vem. O médico especialista, ele opera no Einstein, no Sírio. Mas ele não tá no convênio, meu amigo. Você paga por fora. Exato. Então, a cobertura de doenças graves, ela traz um dinheiro para você ter essa liberdade. Para você trazer ali a tua necessidade e fazer o melhor possível. Porque no pior momento da sua vida, a última coisa que você quer é perder sua dignidade. Exatamente Esse é o isso. ponto para mim. E outra, né? Você acaba causando um prejuízo para toda uma cadeia. Eu sempre falo nas minhas consultorias e nos treinamentos, imagina o seguinte, você e sua esposa são casados em comunhão parcial. Tudo que vocês construíram foi junto. Vocês têm 1 milhão guardado. Em tese, seria meio milhão de cada um. Se você adoecer, você tem alguma dúvida que ela entregaria o meio milhão dela? Ou você acha que ela falaria, olha, Ricardo, tá aqui o seu meio milhão, esse aqui é meu, por favor, não mexe, não tem nada a ver com isso. Óbvio que não. E por que ela faz isso? Primeiro, porque é um compromisso, vocês, né, têm um casamento. E segundo, porque ela te ama. A pergunta é, aquele tratamento tem alguma garantia de que você vai sobreviver? Não. Não quer dizer, se você não sobreviver, você destruiu toda a reserva financeira da sua esposa, dos seus filhos, talvez dos seus pais, dos seus irmãos. Porque todo mundo se mobiliza. A gente vê tantas vaquinhas online de pessoas que têm uma boa condição. Exato. O meu cliente, a família do meu cliente, não vai precisar fazer uma vaquinha online. Eu acho que daí já é um grande benefício. Nessas últimas semanas, por exemplo, o Jorge, meu amigo, que ele está fazendo intercâmbio, ele postou uma vaquinha online de uma colega lá que faleceu lá na Europa, uma brasileira, e precisava trazer o corpo aqui para o Brasil. Adivinhem o valor dessa pancada. 150 mil. Incríveis 140 mil reais. Euro a 6, vaquinha online. Talvez ela não fosse perfil para cliente ainda. Jovem, fazendo intercâmbio. Mas será que isso não pode acontecer com qualquer um de nós? Num evento, numa viagem, dos sonhos. E talvez a minha viagem dos sonhos vire um pesadelo para minha família aqui no Brasil. Porque eu fui irresponsável. Toda vez que alguém se permite ignorar um planejamento, uma proteção no planejamento, ela está deixando problema para alguém. Exatamente. Alguém vai ter que pagar por isso. Alguém vai se responsabilizar. E é uma pena quando a gente vê muitas pessoas, inclusive meus amigos, da faculdade, do Instagram, do colégio, que nem me atendem. E nem me ouvem, nem param assim, cara, deixa eu te mostrar que dá para você encaixar no seu planejamento o negócio. Talvez a família dele venha até mim pedir ajuda um dia para fazer uma vaquinha. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Então, e é um valor mensal que a pessoa gasta num restaurante e num jantar, né? Tem uma frase que diz, né, eu nunca vi uma família quebrar por pagar um seguro de vida. Mas eu já vi muitas famílias, né, em estados deploráveis por não ter um seguro de vida. Winston E da mesma Churchill. Winston Churchill. Da mesma forma, empresas, né? Eu nunca vi uma empresa quebrar pela falta de um seguro de vida, mas já vi empresas quebrarem por não ter condições de fazer uma sucessão, por exemplo. Então, é o que o Ricardo falou, acho que há muitos anos atrás isso me machucava mais. Eu acredito que a ignorância às vezes é uma bênção, né? Então as pessoas tinham esse preconceito e não queriam escutar. Mas hoje todo mundo sabe o impacto. Todo mundo sabe. Se você liga a TV, cara, é só o que tem. Você liga a televisão, tem lá, não sei quem morreu, acidente de carro, e nananã. E o que te faz pensar que com você aquilo não vai acontecer? Sim. Né? Então é muito complexo. Ô, Dani, você falou um negócio agora de sucessão, de seguro, né, de vida empresarial. Então, é outra coisa, né? Então, a gente estava falando sobre o seguro de vida pessoal, a invalidez, doenças graves, afastamento, e tem esse também agora.
Essa é uma modalidade, também é um seguro de pessoas, né? Porque existe, os sócios são assegurados, mas é um seguro que tem a finalidade, a proteção, né, da sucessão patrimonial, da sucessão daquela empresa. Então, por exemplo, nós somos sócios, né? Inclusive, nós temos o nosso. Caso alguma coisa aconteça comigo e nós não tivéssemos uma apólice empresarial, muito provavelmente, se o Ricardo não tivesse dinheiro em caixa, o meu filho poderia assumir a gorila. Gente, Deus do céu. eu não sei se eu gostaria de trabalhar com o João. Exato. Eu não sei. Eu não sei que homem ele vai se tornar, se vai ser a praia Exato. dele, se vai ser o negócio que ele vai te suceder. Eu não sei. No caso, o pai dele, né? Até ele se formar, Até até ele se ele formar, ter a sim. maioridade, né? E no nosso caso, a gente tem um capital intelectual. Nós não somos uma empresa onde nós temos um estoque, não, nós temos o nosso intelecto, é isso que faz a empresa. Exato. Só que na minha ausência, certamente ele precisaria minimamente contratar alguém para Exato. assumir o meu lugar, assim como eu o dele. Perfeito. Então, essa modalidade, ela é muito necessária. Infelizmente, poucos empresários sabem, né, e pensam sobre isso. E é por isso a causa de tantas falências, Brigas, né? Principalmente em empresas familiares, que hoje são 80%, se eu não me engano, Exato. das empresas constituídas aqui no Brasil. E muitas brigas também, né? Muitas, muitas. Então, é inteligente ter, e de novo, nunca vi uma empresa quebrar Exato. por não ter um seguro. Não, você imagina E o já vi cenário. muitas quebrarem. Viúvo ou viúva. Começa a ter um novo relacionamento. Aí manda assim, não, eu vou mandar aqui meu novo cônjuge, me representar na empresa, porque eu tenho autoridade para isso. O sócio remanescente, da noite pro dia, tem um sócio novo que ele não conhece, Que também não conhece do negócio. que não conhece do negócio, talvez, não tem afinidade, com o mesmo poder de decisão. Um dia depois. Cara, é bizarro. Aí você... Como é que funciona esse instrumento? Você contrata o número da pólice, ele pode entrar em contrato social, dizendo que no evento do falecimento, aquela pólice serve para quitar as cotas societárias da empresa. Ou seja, a empresa recebe a grana, livre de impostos, líquido na conta, e a empresa vai lá e paga para a família as cotas societárias. Acabou o vínculo. Acabou. Acabou e o ninguém vínculo. se prejudicou. Perfeitamente. A família está protegida e respaldada com, né, aquele valor que era proveniente da atuação daquele provedor, e a empresa também. Então é necessário. E além do seguro tradicional, que pode ser um seguro muito barato, a empresa pode fazer um seguro resgatável, onde através de uma capitalização, esse seguro ele tem um rendimento. Então, além disso, você pode ali, com planos de pagamento único, 5 anos ou 10 anos, criar uma reserva financeira para a empresa. Que pode ser um dia numa venda da empresa ser realizado, pode ser um dia que a empresa eles decidiram fechar a empresa, tem um caixa lá disponível. Tem tantas possibilidades. Uma reserva impenhorável, Impenhorável, inalienável, incomunicável. Para uma empresa, gente, isso é o sonho. Sim. Né? Quando eu sento na frente de um empresário, eu pergunto: você tem algum medo, alguma preocupação? Cara, de amanhã ou depois o meu patrimônio está bloqueado. Né? E o seguro, ele também resolve situações como essa. O empresário ali tem um funcionário de cargo ali simples, né? Um entrante ali no mercado de trabalho, um assistente, um analista, uma recepcionista, uma faxineira, e o cara tá lá. E por algum motivo, que a gente não tá aqui para julgar, mas a pessoa decide processar o empresário. Processou e o juiz entendeu que é devido. Só que o cara não quer pagar. O juiz vai lá e bloqueia a conta do cara. Da noite pro dia, o cara tem lá todos os seus vencimentos não sendo honrados, porque ele tá com contas bloqueadas. O dinheiro do seguro, se ele eventualmente falecer, vai para a família e não passa por esse cenário. Se ele não tiver o seguro, a família vai herdar fatalmente as dívidas, os problemas, os processos. Principalmente o trabalhista. Principalmente o trabalhista. O dinheiro do seguro já tá com a família. A família tá protegida. Tudo, porque não tem alcance judicial. Porque o cara tá lá, não. Ele quer contar com a sorte. Ele é o Superman. Ele quer se virar ali nos 30.
quando acontecer eu resolvo. Vou deixar para depois. Amanhã eu penso, amanhã eu faço. Só que tem muita gente envolvida ali que... Será que essas pessoas têm ciência do risco que elas correm pelo empresário não ter algo desse tipo? Assim, tudo que vocês estão falando até agora, eu vejo que muitas noites perdidas de sono, né? A gente deita pra dormir e pensa, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se, meu Deus? E não sei o quê? Seriam resolvidas com o seguro, Exato. né? Certamente nós não teríamos o poder de evitar que acontecesse. Mas a gente conseguia dormir. Se Mas acontecesse, ele consegue dormir. E hoje Tem o em dia a dinheiro. gente conseguir. Olha, o seguro de vida te permite dormir sem remédio. seguro de vida e um psiquiatra. Cara, isso é maravilhoso. A Bianca tava falando aqui, né? A gente tava conversando aqui com o pessoal do Papo Reto aqui, do nosso podcast. E a Bianca falou, todo semestre o Ricardo faz um seguro novo. Cara, a gente tá crescendo o patrimônio, a gente tá evoluindo. A gente vê que cada vez fica mais difícil a gente arcar com as coisas, com as contas, com os projetos, com os sonhos dos nossos filhos. Crianças crescem e gastam mais, né? Eu Impressionante. quero que eles não passem por dificuldades, E meu. se tá tão difícil com a gente aqui, imagina sem a gente. Exatamente. Isso me apavora mesmo. Exatamente. Isso me tira o sono. Eu acho que é isso, assim, o nosso maior papel não é o cliente, principalmente quando se trata de seguro de vida, ele odeia ser convencido. Ele precisa se convencer. E para isso a gente precisa ter uma habilidade ali de entender qual que é a dor dele, porque no final das contas pode ser um mega empresário, ele é um ser humano. Ele tem medos, ele tem preocupações, ele tem riscos, ele tem segredos. Eu tenho 2 clientes que só eu e o advogado sabemos que ele tem um filho fora do casamento. Inclusive, o seguro, nessa questão, ele é uma grande proteção, porque ele não respeita a legítima. Ele não entra em inventário. Ele não entra em inventário, ele não segue a legítima, ele segue o desejo do proponente. Então ele consegue beneficiar o Ele filho. consegue, porque, como o Ricardo falou, existem muitas situações, né? Pessoas divorciadas, o outro casou de novo, o outro não casou. Então, muitas vezes, uma criança, ela acaba ficando, ela sai prejudicada, né? Se ela não faz parte ali daquela família atual. E hoje o cliente, ele pode escolher para quem que ele quer deixar. Sim. Então, isso é uma liberdade, né, que ele tem de exercer o seu desejo. Sim. Então, isso é muito legal. O seguro de vida, ele serve para muitas coisas. Uma delas existe uma chance muito pequena mesmo, de dar tudo errado. Ninguém entende que você vai morrer antes da hora. Ninguém pensa nisso. Todo mundo fala que vou viver 100 anos. Vou viver, né, até o último dia ali da minha vida que estou vivendo. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas existe uma pequena chance de tudo dar errado. Ou você pode ir embora antes da hora, você pode ficar afastado do trabalho, destruir seu patrimônio, você pode ficar inválido para sempre, nunca mais conseguir gerar renda. E o seguro, nessa pequena chance, ele entra e destrói essa possibilidade. Então, se algo acontecer com você que impeça você de gerar renda, o seguro traz o dinheiro do futuro para o D0, para que você possa enfrentar e realizar tudo o que você sempre sonhou na sua vida. O seguro serve para isso. E qual que é o objetivo de um consultor de proteção financeira? É trazer para você uma solução que você pague o menor preço possível com o maior capital segurado disponível dentro daquela seguradora. Por isso é muito importante para você. Perfeito. Gostou da definição? Ficam até sem palavras. Nossa, eu fiquei, né? Todo... Seguro de vida é muito importante. Porque assim... Eu também quero até meu último dia falar sobre isso. Ontem eu dei um workshop para potenciais, né, consultores, e no final tava todo mundo chorando ali, o pessoal limpando as lágrimas. E eu sempre reflito sobre isso. Eu falo, poxa, eu faço isso há 9 anos. Toda terça e quinta. E eu saio dali, parece que é a minha primeira vez. Renovada. É muito maluco. E todo mundo se emociona porque todo mundo tem alguém, né? Conhece alguém que passou por isso. Exato. E assim, Independente. é engraçado que todo mundo conhece alguém que passou dificuldade, que passou por algum problema, mas mesmo assim, não, comigo não, né? Eu costumo falar que existe a autoconscientização, que é rara, e ela é muito rápida. Porque imagina que o Ricardo tá jogando bola lá com os amigos, e que é super comum, um amigo dele lá do time cai, infarta e morre.
naquele dia, naquela noite, no dia seguinte, ele vai ficar com isso na cabeça. Cara, se fosse eu. 2 dias depois, ele já não pensa mais nisso. Né? Então, a gente tem uma capacidade, acho que é um nível de otimismo também do brasileiro que é maravilhoso, né? Esquecer os traumas, A gente né? tem uma capacidade de esquecer os traumas e o papel do consultor é conscientizar. Né? Dizer, a gente também espera que isso não aconteça, mas caso aconteça, né, você vai ter esse respaldo. O mínimo, então, né? Exato. Uma frase que eu sempre dizia nos meus fechamentos, que normalmente é um momento mais tenso da conversa, porque é onde a gente precisa ajudar aquele cliente a tomar a decisão. Muitas vezes ele quer postergar, exatamente por esse motivo. Não, comigo não vai acontecer, imagina, eu não pretendo morrer nos próximos 2 anos, a gente ouve cada abobrinha que você fala, meu Deus, eu devia ser paga por isso, mas tá bom, vamos lá. E eles tentam postergar, né? E eu voltava com a frase dizendo, olha, o trabalho que eu escolhi, a carreira que eu escolhi para minha vida, ela é um tanto quanto difícil. Porque eu tô aqui para te falar, talvez o que ninguém mais tenha coragem de te falar. Mas você precisa ouvir. Até 2 dias atrás, 3 dias atrás, você nunca tinha parado para pensar no impacto que a falta de uma ferramenta como essa poderia causar na sua vida, na vida dos seus filhos. Mas hoje você sabe. Então, a partir do momento que você sabe e ainda assim não toma a decisão, você está sendo negligente. Agora a culpa é sua, né? Você está sendo irresponsável. Eu espero que você não tenha que pensar em mim quando algo acontecer. Né? Então, assim, a gente precisa ter muita coragem e acho que convicção também. Né? O dia a dia ele vai acabando corrompendo as nossas convicções porque muita gente não acredita e é cansativo ficar, poxa, tentando convencer um pai de família, uma mãe de família de algo tão óbvio. Sabe, cara, olha os sacrifícios que você faz todos os dias pelos seus filhos, eu faço um monte. Será que é tanto sacrifício assim, direcionar R$ 30, R$ 25 todos os dias para garantir que tudo que você sonha para ele vai acontecer? Cara, a gente não tem vida. A gente trabalha 14 horas por dia e no final para quê? Por eles. Exato. Então é muito gostoso, né, esse trabalho, saber que a gente tem esse poder, mas também é muito desgastante precisar convencer alguém da sua Um responsabilidade. detalhe muito forte que os nossos filhos, eles não pediram para nascer. Exato. Eles não estavam ali numa fila de espera, mandando e-mails, WhatsApp, ligações. Tô chegando, me aceita aí, eu vou nascer, hein? Vou nascer, se prepara, meu, me aceita aí. Não foi assim, cara. A gente planejou, em alguns dos casos não, mas a gente trouxe eles Foi culpa ao mundo. nossa. Foi Essa é culpa- a real, não deles. Exatamente. Não, A gente todos nós sabia tivemos como em algum era momento feito. a oportunidade de decidir se nós queríamos ou não. Sim, Ter e filhos. se não decidiu, se foi sem querer, também sabia como são feitos os bebês, né? As crianças não têm culpa. E pra quem não tem São feitos filho, os bebês. Só para descontrair aqui. tá certo. E pra quem não tem filho também, imagina virar uma despesa pra alguém do dia pra noite. Você imagina tendo que voltar pra casa dos seus pais no momento que talvez eles deveriam estar curtindo a vida deles? E a enfermeira, né? A Isso é aposentadoria. caro, né? Você imagina da noite pro dia chegar no seu pai, na sua mãe, falar: mãe, pai, eu tô vendendo meu apartamento pra fazer um tratamento aqui. Eu não me planejei e eu tenho que voltar pra casa de vocês. Eu não tenho dinheiro para uma cuidadora, eu não tenho dinheiro para os remédios. Vocês podem me ajudar? Com certeza. É um desastre em cadeia, né? Além da emocional, que não tem jeito, ninguém consegue evitar, Exato. Exato. né? Com certeza os É o pais financeiro vão falar que também. sim. Só que eles vão falar que sim, já sabendo o que vem por aí. É a destruição total do que eles demoraram a vida inteira para construir. Né? Então, você acaba deixando ali um prejuízo para eles E o dia de emocional. amanhã eles podem passar necessidade na Um prejuízo velhice emocional, deles, né? financeiro. Talvez não tenha remédio. Essa semana mesmo, a gente entrevistou um candidato. Essa semana, Ontem. vulgo ontem. E ele se emocionou muito lá e indignado no sentido de que se ele tivesse entrado nesse mercado há 2 anos atrás, ele poderia ter sido o motivo do pai não destruir as reservas financeiras para ajudar a mãe a se curar de um câncer. E se emocionou muito, assim, foi Chorou muito. um momento pesadíssimo, assim, e eu fiquei extremamente impactado. E eu disse para ele, eu falei, cara, teu pai é um herói, meu. Teu pai é um herói. Mas no fundo,
o meu racional é que ele não precisava ter sido um herói. E não, Não, talvez e ele ele... seria um herói de estar com ela no tratamento, esse é, né? esse é o De ponto. qualquer forma, Mas ele né? não precisava ter sido um herói financeiro. Se alguém tivesse chegado lá, ele poderia ter sido o herói companheiro. Mas ele poderia estar com a reserva financeira em dia, com a aposentadoria. Eu não sei se ele tem tempo suficiente de vida ou energia para recuperar o dinheiro que ele gastou ali nesse tratamento. Mas com certeza ele faria de novo. Essa não é a questão. Mas o nosso trabalho, através de um seguro, É eu evitar poderia isso. ter evitado isso. E toda vez que a gente brinca muito lá no escritório, toda vez que a gente deixa de ligar para um cliente, é essa situação que pode acontecer. É isso que pode acontecer. Uma família sendo completamente destruída porque eu não liguei. Eu não insisti. Eu não expliquei de uma forma decente. É o que você colocou. As pessoas odeiam ser convencidas, mas elas adoram comprar. Elas adoram. Se eu mostrar para ela, no lado emocional e racional, no lado racional, conta faz sentido, o emocional vai tomar a decisão e vai comprar. Não tem uma técnica para isso. Então a gente precisa conscientizar as pessoas, mostrar para elas os efeitos de não ter a proteção, né? E acho que a gente também está falando aqui muito né, do que é ruim. No início da minha atividade, eu me sentia mal. Tinha dia que eu chegava em casa com uma energia ruim e falava, poxa, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Todo dia eu falo de morte, todo dia eu falo de invalidez, de doença. Será? Cara, que cruel, né, o trabalho que eu escolhi. E aí eu resolvi ressignificar mesmo. Eu não falo de morte, eu falo de vida. Eu não falo de destruição, eu falo de sonhos. Eu falo de dignidade, eu falo de liberdade. É muito mais fácil você encontrar um cliente motivado a investir na sua aposentadoria, ou num projeto, num sonho, na casa dos sonhos, no carro dos sonhos. É gostoso essas coisas e pensar sobre isso. E eu quero que ele pense. Só que o meu papel ali é dizer, para que você consiga chegar aqui, poxa, eu tenho 41 anos. Eu vou me aposentar aos 43, aos 60, 43 de né? mercado de financeiro de São seguro. 19 anos. Até lá, muita coisa pode acontecer. E nada disso está no meu controle. Então, de nada adianta eu me programar tão bem e eu fazer tudo tão correto para chegar na minha aposentadoria, terceira idade, da melhor forma, se eu não parar para pensar no que de errado pode acontecer no meio desse caminho. Gente, são 19 anos. Eu não sei nem se eu vou chegar em casa hoje. Né? Então, quando a gente leva, né, essa solução, porque não é um seguro de vida, eu não gosto de chamar assim, Sim. é uma solução. Para quê? Para uma série de problemas que ele Sim. pode vir a ter. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa dessa forma e quando o cliente também pensa dessa forma, fica mais leve. Sim. Tem que ficar leve. Eu tenho muitos sonhos para os meus filhos, muitos sonhos. Eu tenho um filho que eu não sei se ele vai depender de mim por 20 ou para a vida inteira. Então, é justo com eles que eu garanta que os meus sonhos para eles se realizem independente de eu estar aqui. Vamos aproveitar aqui hoje para você falar o que quer que aconteça com eles daqui para frente, caso alguém precise acionar seu seguro. O que eu quero que aconteça? Exato. Eu quero... Eu morava num apartamento muito pequenininho, né? E eu fiquei com muito medo quando eu mudei, porque o Rafa, ele é autista, e eu tinha medo dele estranhar. Gente, quando ele chegou nesse apartamento maior, ele parecia um poodle no Coisa Ibirapuera. boa. Ele corria na casa, ele subia no... Parkour. Meu Deus, parkour. Cara, ele ficou alucinado lá. E eu falei, nossa, eu tinha medo de mudar de apartamento. Né? Então, às vezes, a gente tem até medo disso, de ter uma vida melhor. Mas eu sonho que... Eu quero que o Rafa possa ter... todo o respaldo, todo um tratamento que permita que ele tenha a melhor vida possível, né? Que permita que ele possa conviver com as pessoas, que ele possa crescer feliz, crescer bem, ter a oportunidade de ter um emprego. E eu sei que para isso existe muito investimento numa escola preparada, que são pouquíssimas. Né? O João, eu quero isso também, eu quero que ele possa ter uma base, eu quero que ele não precise ter pressa para definir a sua profissão, né? Para que ele possa fazer aquilo em que ele vai ser feliz. Eu aprendi com o meu pai construiu um grande patrimônio, mas todos os dias ele me dizia o seguinte, esse patrimônio ele é meu,
Você tem que construir o seu. E às vezes eu até sofro porque eu realmente eu encaro a minha vida como se eu não tivesse para onde correr. E eu tenho, mas eu não quero consumir o que meu pai construiu e nem o que eu construí. Eu quero crescer. Uma vez um cliente me disse que ele queria ser o degrau para as próximas gerações, porque ele não recebeu nada de ninguém e ele, pô, o cara tem mais de 10 milhões aplicado. Eu falei, Jesus, para que esse cara precisa um de seguro belo de degrau. vida? E ele falou para mim, eu não recebi nenhum real de ninguém. Eu quero que as próximas gerações, 4, 5, 10 gerações, lembrem de mim, porque eu construí isso. E se eu tiver algum imprevisto no meio do caminho, eu vou destruir tudo isso. Então, é incrível, né? Como cada pessoa enxerga de uma forma. E é muito gratificante quando a gente senta na frente de alguém tão instruído, tão inteligente e tão sem preconceito, sabe? Despido mesmo de Sim. preconceito, porque... Tem enfim. gente que não deixa herança, né? Deixa um legado. Exato. O legado, ele vence a barreira do tempo e vence tudo, né? Dinheiro acaba. O legado não, a cultura não. Transcende a barreira do valor, né? Exatamente. É outro nível de conversa. E é tão gostoso quando a gente encontra clientes assim que o trabalho fica fácil, recompensa, né? Por incrível que pareça, o que eu tenho percebido é que quanto maior o patrimônio, quanto maior a educação financeira esse cara teve, mais valor ele dá ao seguro. Então é uma pessoa, porque na minha cabeça, todo mundo precisa e vai precisar sempre, mas quando que talvez eu possa pensar em não ter? Quando eu atingir a minha independência financeira, quando eu tiver um patrimônio, uma reserva que gere o meu padrão de vida, que garante o meu padrão Pra de vida sem eu gerações. precisar trabalhar mais. Exato. Isso, até lá, pode durar 20, 30, 40, 100 anos, até lá eu preciso. Então, quanto maior a educação financeira, quanto maior o planejamento financeiro, mais essas pessoas valorizam Que o acho que elas seguro. sabem o suor que foi pra ter o que elas têm, né? E não querem que um evento destrua tudo. Exato. Isso que você falou é bizarro, porque você tem um range gigante, né? Uhum. Então, você imagina o Schumacher, que hoje vive vendendo patrimônio para manter ali os aparelhos ligados. Você tem pessoa e tem o range aqui de pessoas normais, né? Schumacher e pessoas normais. A pessoa normal que não tem patrimônio é a que mais deveria se preocupar. Uma pólice, uma pessoa que tem R$0 guardado, R$0. Uma pólice que ela paga ali seus R$300 por mês, ela tem a renda que possa pagar isso, evidente, ela pode ter R$1 milhão se acontecer alguma coisa. Então, uma pessoa que tem 0, um papel, ela tem 1 milhão. Só que essa pessoa, ela está acostumada a fazer o quê? Financiar o carro novo. Então, ela vai lá e faz um financiamento do Honda Civic, fica 60, 72 meses pagando a parcela. Quando acaba, ela vai lá e faz outra. E nesse tempo, nesse período inteiro, ela não se preocupa com planejamento, guardar dinheiro, pensar no futuro, seguro de vida. Mas tá lá, surgiu uma oportunidade de fazer uma apostinha no jogo do Tigrinho, ela vai lá e faz. Tem uma rifa para comprar não sei o quê, ela vai lá e compra. Todo dia pede comida no iFood. Todo dia ela tem uma Senti uma oportunidade. indireta aí. Eu- Falou do Todo dia- iFood, eu também. Não, mas vocês têm seguro, pelo menos. Então, todo dia ela vai lá e o seguro foge. do iFood, inclusive. Todo final de semana tem hábitos que não são os hábitos que ela deveria ter. Mas na hora que alguém chega e fala, cara, tudo isso pode ser destruído caso você não tenha um seguro. Não, amanhã eu penso. Então, trazendo aqui o que eu roubei ali do Bruno Perini, é assim, brasileiro, faz o seguinte, investe no futuro, guarda dinheiro, porque um dia você vai precisar dele. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Não vou aproveitar nada? Então faz um seguro. Ah, mas eu não vou morrer amanhã. É a mesma história. É a mesma história todo dia. Então, Brasileiro fazendo brasileirice. brasileiro fazendo brasileirice. Exatamente. Deixando para amanhã a decisão que precisa tomar hoje. Então, a gente viu aqui que são seguros hoje no nosso mercado. Tem seguro de R$50 por mês. Essa não é mais a desculpa, Não. o preço. Não é. Vai ser um seguro bom? R$50 por mês? Talvez não. Uhum. Mas você não mas ter nada, Depende de bom. Dentro daquela realidade da pessoa, pode ser que sim. é ótimo, Com certeza exato. vai ser melhor do que não ter. Melhor que Perfeitamente. zero, exato. Exatamente. Acho que esse você definiu bem. Pra alguém que ganha R$2.000 por mês, o seguro de R$50 vai ser maravilhoso. Exatamente. Então depende muito da realidade, né, da pessoa. Perfeitamente. Pode ser que se enquadre ali melhor. Né? Mas aí Então, acho que é onde dói a nossa falha, né? Que a gente sente que falhou. Porque muitas dessas pessoas talvez nunca tenham sido abordadas por um profissional.
E muitas foram. E é muito frustrante para nós quando a gente não consegue colocar de fato as prioridades na ordem de prioridades que de fato elas pertencem. Sim. Então, quando a gente pensa num planejamento financeiro, não sou eu dizendo, não sou nenhuma especialista nisso, mas a base de qualquer planejamento financeiro é um seguro de vida e um plano de saúde. Isso é o que a gente chama de uma blindagem patrimonial, é a estrutura, é a base dessa estrutura. Eu não tenho como construir nada, né, tão grande, tão relevante, se eu não tiver uma base muito sólida. Porque isso é o imprevisível, né? É a saúde e é o seguro de vida. É o imprevisível, é algo que você não tem, não sabe. Exato. Aí o cliente fala, não, mas esses R$ 500 eu vou colocar na minha previdência, na poupança, na minha renda fixa. Ok. Cara, vamos imaginar que você investiu R$ 500 por um ano. No final desse um ano, você vai ter quanto? 6.000 e uns trocados. E olhe lá. Isso mantém o seu padrão de vida? Não. Se você tivesse investido R$ 500 num seguro de vida e no final de um ano, infelizmente, você veio a faltar. Você investiu R$ 6.000 e a sua família recebeu R$ 1 milhão. E aí, se a gente está falando de investimento, se você perguntar para qualquer pessoa, e eu já paguei um sinistro para um cliente que ele descobriu um câncer no 91º dia, ou seja, um dia depois do término da carência. Esse cliente pagou 300 e poucos reais e ele recebeu, na época, quase R$ 100.000. Se você perguntar para ele se existe algum investimento que ele já fez que deu mais Rendeu retorno, tanto. ele vai dizer com certeza não. Então, é isso, né? É esse o nosso papel de mostrar que uma coisa não compete com a outra. Sim. As duas, elas são complementares. Eu não quero que nenhum cliente meu só tenha seguro de vida e só isso. Porque ele vai chegar lá na frente, muito provavelmente ele não vai ter a aposentadoria que ele espera. Mas eu também não posso deixar com que ele só invista e no meio do caminho alguma coisa acontecer e ele chegar lá e não ter a aposentadoria que ele espera. Não, e nós como pais, né, a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos, né? Então a gente se dedica integralmente e o tempo que a gente tem livre é para eles, né? Nossa cabeça está sempre pensando neles, no desenvolvimento, enfim, em tudo. E assim, pensar, né, se alguma coisa acontecer com a gente. A questão, ninguém vai cuidar deles como você. Ninguém vai fazer as coisas do jeito que você faz. Isso aí é insubstituível, não tem o que fazer. Ninguém vai resolver isso pra você. Mas você pode garantir que eles tenham o que você sonha, a padrão de vida que você sonhou, sempre sonhou pra eles. Que eles terminem a escola naquela escola, né? Não precisem mudar de escola e ir pra uma escola pública, né? Que eles consigam fazer a faculdade que é o sonho deles. Você consegue, isso você consegue. Sim. Acho que infelizmente tem muitos pais de Instagram por aí, né? Pai de selfie. Pai de selfie. Uma vez eu tive uma discussão feia, depois eu pedi desculpa pra ele, mas não retirei o que eu disse. Um grande amigo que era isso, cara, o dia inteiro ele postava, ele com a filha, ele dava papinha, ele dava comidinha, ele dava isso, ele levava ela pra passear, levava no parquinho, nananã. Eu sentei com ele e falei, olha, aqui, né, montei o planejamento, ele tinha uma renda inferior, dava uns R$ 300, ele falou, não posso fazer isso. Uma semana antes a gente tinha ido num barzinho, ele gastou muito mais do que isso. Sim. E aí eu disse pra ele, eu falei, olha, você me desculpa, mas eu preciso te dizer, pra mim, eu perdi completamente o respeito por você. Pra mim, você é um pai de Instagram. É difícil isso, cara. É muito, É né? muito Então, difícil. mas de novo, são prioridades, Exato. né? Eu não posso fazer com que eles pensem com a minha cabeça. Eu, sinceramente, aqui, falo abertamente isso, eu não consigo continuar a amizade. Eu acho que é um negócio que Mas aí a gente vai encerrar a me amizade ofende. com todo mundo. Mas eu prefiro. Eu prefiro. Eu não consigo, acho que não tá enraizado já. Cara, você quer ser responsável com a sua família? Pra mim, você é uma pessoa que talvez não faça sentido eu dividir a mesa com você. Talvez não faça sentido pra mim. De verdade. Porque Isso fala sobre valores, exatamente. né? Mas o que eu vou aprender pode ser com não, você? né? Eu não tô te obrigando a comprar um seguro comigo. Eu tô pedindo pra você resolver um problema que tá dentro da sua capacidade. Não tô pedindo pra você ir além. Tô pedindo pra você, talvez, deixar de comer pra pagar um seguro de vida. Não é esse o objetivo. Mas pessoas que realmente têm a oportunidade de contratar algo que vai resolver ali um cenário catastrófico, eu não consigo. Eu não me desce mais. Me ofende. Talvez por acreditar tanto na solução.
por acreditar tanto que o negócio vai funcionar quando eu não estiver aqui, se isso acontecer, para que talvez eu não sei como o dinheiro talvez seja usado, ou talvez sei porque a Bianca vai cuidar, mas pode ser que em algum momento esse dinheiro acabe ou não seja o suficiente, não sei os problemas, as adversidades que eles vão enfrentar com a minha ausência aqui, mas a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Então, quando a pessoa não consegue ir para essa barreira ali, ela trava ali pelo valor, e você vê a pessoa viajando, vê a pessoa gastando R$ 300 no almoço, numa balada, trocando de carro todo ano, comprando o celular toda hora que lança um iPhone novo, com roupa de marca ali toda hora, e a pessoa não consegue investir ali R$ 10 por dia no negócio. Eu não quero sentar na mesa com essa pessoa. Não quero. Mas, ó, sabe o que eu tento fazer para não ficar com raiva? Uhum. Eu tento entender por que a pessoa pensa daquela forma. Olha que loucura. Nós vendemos um pedaço de papel. Uhum. O que nós vendemos é absolutamente intangível. É uma promessa. Aquele mesmo pedaço de papel, hoje eu tenho clientes que pagam R$ 200, R$ 280, eu tenho clientes que pagam R$ 30 mil por mês. Sim. O mesmo pedaço de papel. E a gente sabe que no Brasil, por muitos e muitos anos, quando eu entrei no mercado há 11 anos, eu pesquisei sobre o percentual de sinistros que não eram pagos aqui no Brasil, ou pelo menos não eram pagos dentro do tempo. E isso superava 60%. Ou seja, 60% dos sinistros de morte não eram pagos dentro do tempo. E 99% desses seguros eram feitos em banco. Recentemente eu tive uma amiga que a mãe faleceu de câncer, e ela estava já há muitos anos, e há 10 anos atrás ela estava na remissão de um outro câncer, e ela falou para a gerente fez o seguro dela, e ela pagou por 10 anos, acreditando que aquilo estava certo. Quando ela faleceu, a filha, né, que é minha amiga, entrou ali com o pedido de pagamento de sinistro, e o banco disse que não, porque a mãe dela teve um câncer anterior, e ela agiu de má fé. E adivinha quem ela veio procurar? É corretora? Eu. Ela não é minha cliente ainda. Vai ser. O marido dela é, ela não é. E eu fiz de tudo para ajudá-la, né? Mas eu acho que existe uma desconfiança muito pela falta de humanidade dessas instituições, porque para mim é um negócio absurdo, é um produto só que gera lucro para essa empresa, só. É a única coisa que eles se mais, preocupam. por exemplo. Mas para nós é um assunto muito sério. Né? Então, eu vejo que também tem eles são machucados por conta de toda essa história. E acho que é nosso papel mostrar os diferenciais. Sim. E são muitos. Né? Então, hoje eu não trabalho com nenhuma seguradora que eu não tenha plena confiança de que aquele contrato é o melhor contrato para o meu cliente. De que aquele contrato não tem as entrelinhas, aquelas palavras, né, letrinhas miúdas, não tem. E se tiver, eu já li. E eu sei que no dia que acontecer, eu vou entregar aquele cheque. Então, eu acho que também isso vem de nós, né, como profissionais, e de uma mudança não só de cultura, mas infelizmente, da imagem que as pessoas criaram, e talvez não de forma tão errônea, né? Eu te entendo, mas eu continuo com a mesma opinião. Eu sei como é assim mesmo. Não dá. Não, enfim. A ausência de conhecimento hoje, ela não é mais uma desculpa. Você dá um chat GPT, um Google, você descobre, você aprende coisas novas, você pode pegar referências, você pode ler contrato de condição geral, você pode pegar testemunho de quem já é cliente, você pode contratar um especialista. Cara, tá na sua mão, cara. Mas eu acho assim, você tá com a sua consciência tranquila. Exato. E o dia de amanhã você não vai ser prejudicado por isso. Exato. Então, né, cada um com a sua cruz. Exato. Em alguns momentos, quando eu era um pouco mais corajosa e um amigo, alguém decidia não fazer, eu falava, faz um favor pra mim, pode só escrever aqui. E nesse momento você está abrindo mão de garantir a educação dos seus filhos, da sua esposa, porque o valor de R$ 13 por dia é muito alto para você. Você pode escrever, sabe por quê? Nós somos amigos. Se acontecer alguma coisa, Perfeito. Quem é o top of mind em seguro de vida? A Dani. Pra quem que a sua esposa vai ligar? Pra isso. mim. E quando ela me perguntar, você não ofereceu pro meu marido? Eu vou entregar essa carta pra ela. E você pega pesado. Dá logo esse negócio aí que eu vou passar. Você falou agora,
Você parece o médico que faz vasectomia. Você falou com a sua esposa sobre isso? Ela tá ciente sobre esse tema, que é irreversível. Tá vendo? E eu nunca recebi até hoje a ligação de uma viúva reclamando de ter recebido um seguro de vida. Então fique em paz, seu cliente. Exatamente, né? Muito bom, que aula. Dani, qual que é a apólice ideal? O que tem que ter numa apólice completa para um cliente? Nossa. Depende do cliente, Depende né? da necessidade do Não, mas cliente. uma apólice completa, vamos Né? lá. Uma apólice completa. Eu não faço nenhuma apólice sem uma cobertura de a base de morte, né? E aí talvez num vitalício pensando em sucessão e um temporário pensando em despesas temporárias, como educação, manutenção de padrão de vida. Não faço. Eu não faço uma apólice sem diagnóstico de doenças graves, porque eu sei que existem muitas situações em que o valor que eles precisam investir, por maior a fortuna que eles têm, não é suficiente. Não faço. Eu sempre cubro no mínimo 2 anos do padrão de vida daquela família, numa situação de doenças graves. Eu não deixo de colocar uma invalidez acidental, porque para mim esse talvez seja um cenário que mais me amedronta. Imaginar que eu vou estar aqui, ainda, inválida, vendo a destruição financeira, de tudo, vendo tudo que eu construí indo embora, vendo os meus filhos sofrendo por não terem a condição e pior, assistindo de camarote tudo isso. Então, quando eu levo um capital de uma invalidez acidental, por exemplo, eu sempre considero algo que, se esse cliente aplicar, ele vai manter o padrão de vida para o resto da vida. Não, e esse de invalidez, você acaba ficando dependente de todo mundo, né? Porque é uma mãe que tem que ajudar, é o irmão que tem que ajudar, né? Todo mundo, às vezes, nossos irmãos, por exemplo, eles têm a família deles, e aí eles têm os planos deles, eles têm que, às vezes, abrir mão disso para pagar uma enfermeira, para mim, uma cuidadora, é muito complicado, né? Que mais que tem então, que ter isso eu não abro mão. E funeral. Foi muito traumatizante para mim quando meu pai faleceu, aquele momento, sabe? Eu sempre tento ser prática, resolver as coisas. Eu estava no pior dia da minha vida, minha família estava destruída, e até pelo meu estilo, pelo meu jeito, eu estava tentando resolver essa questão de funeral e tudo mais, e tentando desconto, porque eu precisava descontrair também. E eu percebi o quanto essas empresas se utilizam desse momento de fragilidade para ganhar dinheiro. Então, eu prometi, eu já não deixava sem essa cobertura, mas eu prometi que nenhum cliente meu, até essa situação da pessoa que falece fora do país. Exato. Né? Hoje, muitas seguradoras, elas garantem, inclusive, translado aéreo. É muito dinheiro, gente. Eu tive uma amiga que o pai faleceu fora, ele ficou 40 dias para chegar aqui. Quem chegou não foi o pai dela. Vocês entendem? Né? Então, assim, você imagina a angústia. Então, é aquilo que não pode faltar. E aí, dependendo do perfil desse cliente, aí sim, né, uma incapacidade temporária, uma internação hospitalar, se eu entendo que a renda dele depende da atividade dele diária. Sim. Então, eu acredito que a persistência e a qualidade de uma apólice, ela está totalmente atrelada ao capital segurado. Quanto maior o capital segurado, maior o valor que esse cliente dá para essa cobertura, mais fácil é você mostrar para ele que ele precisa continuar com aquilo. Então, eu não abro mão. Nossa, hoje foi denso aqui o assunto. Foi, né? Nossa, tinha tanta mais coisa para falar. Vamos fazer o terceiro? Boa. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só comigo. O que vocês acham? Você quer uma GoPro pra narrar sua vida, pra ver? Dá? O Rafinha fazendo parkour tipo lá na BBB. Ajuda! Mas foi muito gostoso, gente. Obrigada. E obrigada por ter me permitido falar sobre esse tema. O Ricardo falou uma coisa logo no início que eu também imagino isso. Até o último dia da minha vida eu vou falar sobre seguro de vida. Eu sou muito insistente. Eu vou tentar fazer com que as pessoas tomem a decisão certa, porque eu acredito muito, né? E eu realmente acredito que eu encontrei meu propósito nesse mercado. Ontem foi gostoso receber lá o Dani, ele foi lá no escritório, depois ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, muito bom te ver firme no propósito. Fiquei muito emocionado, porque a gente entrou junto nesse negócio, né? Lá em 2017. Ele ainda continua, né, fazendo os negócios dele, mas firme no vida ainda não mais, né? E eu tô indo pro meu 7º ano, você com 11 anos, é um negócio que a gente
se encontrou aqui, né? E a gente tem uma responsabilidade agora com o nosso mercado, com as pessoas que a gente contrata, com os nossos clientes, de levar sempre o melhor. E o mais gostoso é assistir que os produtos estão melhorando, ao contrário de outras coisas, estão ficando mais baratos, mais acessíveis, mais flexíveis, Melhores, né? melhores. Então a gente tem muita coisa para fazer ainda nesse nosso mercado. E a nossa carreira, né, e a carreira do consultor, ela nos permite, ela nos entrega superpoderes. Cara, a gente tem um poder que poucas carreiras entregam. Então isso é muito gostoso. Que bom. Quem tiver um seguro, quer ver se o seguro tá bom, quer melhorar, ou não tem, quer fazer, Gorilla Life. Acesse o link. Acesse aqui, tem nossos contatos aqui na nossa página, nosso WhatsApp, nosso e-mail. Dá pra melhorar o que você tem, Perfeito. dá pra fazer um novo. Ou simplesmente ter um double check. Fala, cara, sua pólice está muito boa para sua realidade, continue com ela, respeitando sempre o trabalho do colega que fez isso. Evidente que se você tiver uma pólice que não está de acordo com a sua necessidade, nós vamos sugerir uma troca. Mas se você tiver uma pólice muito boa, você pode ter certeza que seremos o primeiro a falar, cara, continue pagando, porque realmente você foi muito bem atendido. Esse é o nosso Exatamente. compromisso. E nós temos os melhores lá na Gorilla. Com certeza. Com certeza. Todos eles. Todos. Pessoal, gravamos aqui mais uma vez nosso episódio aqui. Estamos encerrando mais um capítulo. Muito bom estar aqui hoje com a minha sócia, com a minha linda esposa. Encontro vocês aí nos próximos. Até mais.